Conversando agora com o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, titular na Comissão Especial da Reforma da Previdência e representante da oposição. Bom dia, deputado. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Deputado, a Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovou ontem o texto base. Teve muita confusão, teve, inclusive, agentes penitenciários invadindo o plenário. Na sua avaliação, como é que ficou esse texto e agora qual é o próximo passo, no seu caso, da oposição? Bom, o governo, para conseguir aprovar o texto base, ele foi trocando deputados, né, da base do governo, que integravam a comissão. Ainda no mês de março, no mês de abril, ele foi procedendo trocas. Toda vez que um deputado que era de partido da base manifestava contrariedade à proposta, ele trocava o deputado. E nessa semana ainda trocou mais deputados para construir essa maioria. O problema é que no plenário ele não pode trocar deputado. E o governo não tem os 308 votos, porque a proposta é uma proposta muito draconiana, uma proposta muito injusta, pega principalmente as pessoas mais pobres. E está tendo muita cobrança na rua para cima dos deputados que votam nessa proposta. Nós continuaremos fazendo todo um esforço de esclarecimento da população de que a proposta, mesmo com pequenas alterações que o relator fez, ela ainda continua sendo muito prejudicial, em alguns casos até pior do que a proposta original, e principalmente que ela não resolve o problema de longo prazo da Previdência, na medida em que inclusive vai cair a arrecadação, que as pessoas de maior renda vão fugir de pagar a Previdência, e como vai haver uma queda da massa salarial combinada com a reforma trabalhista, a Previdência vai perder recursos. Então não resolve o problema de longo prazo, tira direito das pessoas, nós vamos continuar esclarecendo a população, e acredito que vai aumentar a pressão sobre os deputados, e essa proposta terá muita dificuldade de ser aprovada no plenário. Os senhores integrantes da comissão foram surpreendidos por essa confusão que o relator fez em relação aos agentes penitenciários, tira, bota como categoria especial, acaba tirando de novo, e que culminou no fim com aquela confusão de invasão da comissão? Olha, quando não se tem critérios, é isso que acaba redundando. Então, policiais em geral poderão ter, não é que o texto dele está garantindo isso. O texto diz que poderá haver lei posterior a essa mudança na Constituição que estabeleça a regra de aposentadoria com redução do tempo de idade e contribuição, consequentemente, para policiais e profissões que atuam em situação de risco como policiais. Aí inclui a polícia legislativa e não inclui o agente penitenciário. Então, essa ausência de critério leva a revoltas dessa natureza. É lógico que não é bom o que aconteceu ontem, mas é até compreensível, porque foram jogando com as pessoas, primeiro incluía, depois tirava, depois incluía. E nós fomos surpreendidos, sim, com aquela invasão da comissão, com o conflito que se estabeleceu, mas compreendemos o que tem acontecido pela forma como estão tratando esse tema. Agora, em relação aos agentes penitenciários e mais principalmente a Polícia Legislativa, deputado, qual é a explicação para que a Polícia Legislativa tenha sido incluído apenas o poder de pressão maior, o corredor polonês que o relator não resistiu, porque a Polícia Legislativa está ali fazendo pressão diariamente sobre os deputados? A razão é essa, sem sombra de dúvidas, né? Os agentes penitenciários ficam distantes e os policiais legislativos estão ali no dia a dia, conversando com os parlamentares. Então fica uma total ausência de critérios. O que o governo faz? Ele vai tentando, ele vê lá deputados que têm relações com uma determinada categoria, não, vou atender para somar uns votinhos e aprovar. E do jeito que está indo, daqui a pouco vai sobrar só o coitado do regime geral de previdência social, um metalúrgico, um comerciário, e o resto fica tudo fora da reforma da Previdência. É um escândalo, até porque o regime geral de previdência, até 2015, a contribuição dos trabalhadores urbanos era superavitária, deixou de ser a partir de 2015 por conta da recessão, por conta da queda do emprego, menos gente contribuindo. A menos que o governo queira dizer que nós vamos viver em recessão o resto da vida, a contribuição dos trabalhadores urbanos voltará a ser superavitária. É só retomar a atividade econômica que volta a ser superavitária. Então, o jeito que está indo vai prejudicar quem, inclusive, contribui mais com a Previdência. Todos nós é conhecido aqui em Brasília que o governo não tem os 308 votos para aprovar esse texto no plenário da Câmara, mas está negociando. Como o senhor mesmo disse, está negociando, conversando com os seus deputados.
A oposição trabalha com a possibilidade de apresentar destaques em plenário para tentar garantir mudanças no texto que eventualmente possa ser votado, como, por exemplo, mudanças ainda na parte da Previdência que determina mudanças para a Previdência Rural? Olha, nós temos proposta substitutiva global, inclusive, né? No nosso voto em separado, nós fundamentamos essa substitutiva global. O que é a nossa proposta substitutiva global? Nós preservamos os direitos adquiridos, preservamos as expectativas de direitos das pessoas que contratualizaram com a Previdência, que estão contribuindo e em cima de um plano de Previdência que lhes foi apresentado, e criamos regras para os novos ingressantes no sistema, que são aqueles que se aposentarão lá no futuro, quando a transição demográfica vai estar se complementando. E criando um critério que soma a idade com o tempo de contribuição, de forma que quem começa mais cedo poderá até aposentar mais cedo, quem começa mais tarde aposentará mais tarde. Mas de tal sorte que todos têm o mesmo tempo de contribuição, então isonomia de tratamento, e essa é uma proposta que a gente apresenta, que resolveria o problema de longo prazo na Previdência. Agora, não resolve aquilo que o governo quer, que é um ajuste fiscal de curto prazo, enquadrar a despesa da Previdência no que diz a Emenda Constitucional 95, que diz que as despesas primárias, que são todas aquelas que importam para as pessoas, saúde, educação, previdência, assistência, construção de estrada, de escola, de hospital, isso só pode crescer de ano para ano nos próximos 20 anos pela variação da inflação. Então a nossa proposta não resolve esse problema, até porque nós votamos contra isso. Achamos que isso é uma loucura, que vai deixar o Brasil sem investimento público e, consequentemente, com um nível de atividade econômica muito baixo no próximo período, e não vai resolver o problema do emprego e da renda das pessoas. Mas então a nossa proposta o governo não aceita por causa disso. Ele quer um ajuste fiscal de curto prazo. O Meirelles, inclusive, disse isso na comissão. Nós precisamos enquadrar a Previdência no que diz a Emenda Constitucional 95. Então, nós temos proposta global. Agora, tirar uma categoria e sacrificar os outros, isso não nos parece correto. Principalmente sacrificar aqueles que... os mais pobres, principalmente, que a proposta é muito cruel. A proposta vai fazer com que 56% das mulheres brasileiras não se aposentam com a regra que o governo está propondo. É só pegar os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, pegar o Anuário Estatístico da Previdência Social e ver os números, os dados, é essa a conclusão. 79% dos contribuintes da Previdência hoje, das pessoas que se aposentaram nas regras atuais e o tempo de contribuição que tiveram, não conseguem chegar a 25 anos de contribuição. Então não se aposentarão. Vão ter que pegar um benefício de prestação continuada, que não vai ser mais aos 65, vai ser aos 68, e o governo ainda quer mudar as regras do benefício de prestação continuada, porque vai ter uma explosão de solicitação de benefício de prestação continuada. Deputado, o que o senhor está propondo, na verdade, é que se adote a partir daqui, e a regra é mais ou menos a Fórmula 8595 vigente hoje, e pela qual eu me lembro o senhor trabalhou bastante quando ela foi adotada como substitutiva do fator previdenciário. Na sua avaliação, a Fórmula 8595, que no final das contas ela é 90-100, né, seria no futuro 90-100 pela lei vigente hoje, resolveria o problema da Previdência? Veja bem, Rosane, hoje a média de aposentadoria está aí 55 para o homem, 52 para a mulher, mais ou menos. Esta fórmula permitiria que fosse crescendo a idade média, né, e, consequentemente, vai reduzindo ao longo do tempo o impacto. Só que tem uma coisa, a regra 85-95, que substitui o fator previdenciário e é vantajosa para as pessoas quando ela é aplicada, ela não é uma regra para se aposentar. Ela é uma regra de cálculo do valor da aposentadoria. Se a pessoa quiser aposentar antes de chegar nos 85, 95, tendo 35 de contribuição o homem, 30 a mulher, pode se aposentar. Mas aí aplica o fator previdenciário, o que não é bom. Então a regra 85, 95 não é regra para se aposentar, é regra de cálculo para melhorar o valor da aposentadoria. Nessa proposta, o 85, 95 viraria uma regra de acesso à aposentadoria. Não poderia aposentar antes de chegar lá. Consequentemente, a idade média vai continuar aumentando e vai chegar num nível que é compatível com a realidade econômica e social do Brasil e a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Porque o governo diz, porque a expectativa de vida no Brasil é 74 anos, temos que nivelar a aposentadoria com os países desenvolvidos, os países europeus. Só que lá a expectativa de vida é 81, 82. Então nós não temos que ter uma regra que tenha que ser 65 anos, porque ela seria mais dura do que é na Alemanha, mais dura do que é na Itália, mais dura do que é em qualquer país desenvolvido, porque lá a expectativa de vida é muito maior que a brasileira.
Então nós temos que ter regras adequadas à realidade brasileira e para os novos ingressantes, respeitando os direitos adquiridos e as expectativas de direitos. Mas o governo não quer isso, ele quer um ajuste fiscal de curto prazo, é isso que ele quer. Deputado Pepe Vargas, para a gente encerrar, deputado, só uma pergunta a respeito da Lava Jato, que também é um dos principais assuntos aqui em Brasília. Hoje o jornal Folha de São Paulo traz a informação de que o ex-ministro Antônio Palocci, mesmo que consiga a liberdade, sair da prisão, ele pretende fazer a delação premiada. Essa é uma informação que preocupa o PT? A mim não me preocupa, aliás, o próprio Lula já disse isso. Olha, se o Palocci quiser fazer a delação premiada, se ele tem algo a dizer, ele que diga. A mim não me preocupa porque o Lula mesmo disse isso, não devo nada, não fiz nada de errado. Sim. Se o Palocci quiser fazer a delação premiada, ele faz. Aliás, tem gente que fez delação premiada e nem preso estava. Né? O que é o princípio da delação premiada? Primeiro, foi um princípio votado pelo Congresso Nacional e sancionado nos governos do Partido dos Trabalhadores. Foi o presidente do Partido dos Trabalhadores, filiado ao Partido dos Trabalhadores, que sancionou essa lei. E a lei da delação premiada é o seguinte: um criminoso confesso, que é pego em flagrante de crime, ele faz um acordo de colaboração para reduzir a sua pena. Então é isso que é a delação premiada. Se a pessoa está presa ou não está presa, ela pode fazer a delação premiada. Eu acredito que se alguém for pego em flagrante e quiser fazer a delação premiada, que faça, mas que prove o que está dizendo. O que não pode é um criminoso confesso dizer, olha, eu fiz isso e não tem prova do que fez, né? Eu ajudei aquele outro e não tem prova que ajudou aquele outro. Não pode ser só a palavra, né? Até porque é um criminoso, né? A palavra de um criminoso não pode valer mais do que a palavra de alguém que não tem nenhuma prova de quem é cometido crime. Agora, espero que a Lava Jato consiga botar na prisão quem tem que botar na prisão e recuperar o dinheiro, tem que recuperar o dinheiro. O que me incomoda na Lava Jato é ver que essas pessoas que roubaram bastante dinheiro da Petrobras e que fizeram delação premiada estão tudo nas piscinas deles, nas casas deles, com tornozeleira eletrônica, mas tomando um skin, tomando banho de sol. E me parece que não devolveram todo o dinheiro que roubaram, porque como é que mantém o padrão de vida que eles mantêm? Ok. Deputado Pepe Vargas, integrante da Comissão da Reforma da Previdência, muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.